ele que faz as bombas pra Abu Nazir, David. Se matarem ele, tudo que ele sabe morre com ele. Saudações, agentes da CIA Bipolares! Hoje no Nerd por Opção, nós vamos indicar uma das melhores séries sobre espionagem, política, contra-terrorismo. Que mais? Esqueci alguma coisa? Sobre o mundo de hoje. Sobre o mundo de hoje. Uma forma de gente entender o mundo de hoje através das telas. Então a gente vai falar de uma série que ela já encerrou, ela teve 8 temporadas, mas nós vamos falar só das 3 primeiras, tá? Vamos dar um review básico. E a gente vai falar de qual série que eu esqueci de falar o nome? Sim, uma pequena homenagem. Tá até vestida com a personagem principal. Nós vamos falar de Homeland. Com o subtítulo Segurança Nacional, que ficou... sempre dá um nome, né, no final. Eu acho isso muito ridículo. Homeland, Segurança Nacional. Essa série foi criada em 2011 pelo Howard Gordon e pelo Alex Gansa, que são criadores do 24 Horas também. Ao contrário do 24 Horas, ela não tem tanta ação. Ela tem as cenas de ação precisas, mas ela é mais cabeça, ela é mais política, e a gente já vai explicar o porquê. Ela é uma refilmagem de uma série israelense de 2010 chamada Prisioneiros de Guerra, e o criador, eu sabia que eu esqueci o nome dele, mas eu já lembrei, Gideon Raff, eu não sei se fala assim, porque eu não sou parte difícil israelense, com ele, tá? Entendeu? E também foi convidado para ser produtor executivo da versão americana, né? Não falou que é uma série premiadíssima. Uma série premiadíssima, ela ganhou diversos prêmios durante o seu tempo, mas na primeira e segunda temporada ela ganhou o Emmy, o Globo de Ouro de melhor série, melhor roteiro, melhor ator, melhor atriz nos 2 anos, e se eu não me engano, o melhor roteiro acho que eu já falei, né? E teve muitos prêmios assim, mas os mais importantes foram o Globo de Ouro e o Emmy, que são os... é como se fosse o Oscar da TV. Na verdade é mais legal que o Oscar, na minha opinião, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. São os mais populares, mas independente de premiação, a série vale a pena ser assistida. A gente consegue compreender muito melhor os conflitos do dia a dia, assim, os conflitos mundiais, as coisas na política, as ações que a gente não consegue compreender. Hoje, terminei te atropelando, né? Não tem problema. Mas as coisas que a gente não consegue compreender assistindo, quando você olha na TV e fala por que esse político está fazendo isso, como que deixaram esse cara subir no poder, fique aí a referência. Existem várias coisas que a gente consegue ter uma base. Os pequenos detalhes que a gente não vê, por exemplo, nos governos. A gente está vivendo essa semana, foi a semana, né? Uns 3, 4 dias, os ataques em Israel. Na verdade começou há algumas semanas e na última semana para cá, nós estamos gravando hoje dia 17 de abril, e da semana do dia 10 talvez para cá, os atentados, a guerra na Palestina com Israel tem sido intensificada. É uma guerra que dura milhares de anos, povos e povos já foram substituídos, enfim, e isso nunca acaba. A gente não consegue daqui no Ocidente principalmente compreender por que essas guerras acontecem, o que tem por trás delas, por que às vezes alguns países mandam seus exércitos para proteger para ocupar uma região. A gente não consegue ter essa visão porque a gente não tem, na grande maior parte da nossa população, nós não somos ensinados a ser políticos, né, a ter pensamento político. Infelizmente a gente tem o receio de debater política. Todo mundo fala, política a gente não discute. Na verdade a gente deveria discutir. Mas a única forma de fazer essa discussão saudável é a partir do momento que a gente conhece como argumentar, como debater. A série ela não é uma escola, não é chata, mas ela mostra assim na prática, ela é muito dura às vezes, como a realidade é. São casos muito realistas, casos que você olha e fala, caramba, isso é o jornal ou é a série mesmo? Bom, antes de falar dos atores e da trama em si, como ela falou na parte dessa realidade, a série ela tem o nome Homeland, porque esse é o nome do departamento que foi criado pelo George Bush filho, que eu nunca sei se o W. Bush é o pai ou o W. Bush é o filho, não me importa, criou depois do ataque do 11 de setembro.
Então a série tem esse nome por conta desse departamento que foi criado. A abertura da série tem o discurso de 5 presidentes, do George Bush, do Bill Clinton, do Obama, falando sobre atentados. Então tem algumas cenas que aparecem na abertura, cenas reais do que aconteceu, e que é muito contundente com o que a gente está vendo hoje e com o que tem na série. Esses pequenos detalhes, né, como eu mencionei, fazem a gente ver a série com outros olhos. Ela é uma série lenta, como eu disse, ela não é tão frenética como 24 Horas, por exemplo. Ela é tão tensa quanto, às vezes até um pouco mais, né, por questão de você, né, quando você se pega no lugar da personagem que está numa área perigosa ou está para ser descoberto, né, porque é uma série de espião, é um agente da CIA, então você às vezes fica meio tenso com alguns momentos, mas ela é uma série lenta, tem que ter paciência para assistir e tem que embarcar, você tem que se deixar levar, tem que estar afim mesmo de assistir, porque se você for assistir, sei lá, cansado, e aí viu meia hora, fala, que saco, nada acontece, e não dar a devida atenção. Não dar a devida atenção e não se envolver com os personagens. É uma série que é minha paixão. É uma das coisas que eu mais gostei de assistir, mudou, expandiu a minha mente. E eu queria muito que ele assistisse. Ele já viu alguns episódios, mas eu queria que ele assistisse assim, uma continuidade, porque você não vai atrás, por exemplo. É o que ele falou, ela demora para acontecer as coisas, porque ela precisa que você entenda, ela precisa que você perceba as nuances, os detalhes, assim. A música, um lenço, o porquê do lenço. Você termina aprendendo palavras, aprendendo a respeitar a religião islâmica que a gente não conhece, que é tão bonita. Que é, assim como tudo que a gente desconhece, a gente meio que recrimina, enfim. Vamos falar. Vamos voltar vamos falar do arco principal, né, das 3 primeiras temporadas. As 3 primeiras temporadas, ela tem um arco, elas conseguem começar e terminar bonitinha, tem um gancho, né, para a segunda temporada e para a segunda para a terceira, mas elas se fecham num todo, assim. A série começa quando a agente Carrie Madison, que é interpretada pela Claire Danes, a Carrie, ela volta de uma ação fracassada. Eu só não lembro onde ela estava no primeiro episódio, você lembra? Foi próximo ao 11 de setembro, eles utilizam muito esse ela estava infiltrada no país, né? Ela estava secretamente no país, e ela acaba sendo o cara que era o contato dela é preso, e aí ela acaba sendo descoberta e ela é mandada de volta para os Estados Unidos. Então ela fica meio desacreditada, ela tem um problema de bipolaridade que acaba atrapalhando. Ela é excelente, só que essa não é uma crise, né? Isso é uma doença que fala? Não sei. Bipolaridade é uma doença, é um transtorno psicológico. Transtorno psicológico, Só que isso é um transtorno que, na verdade, faz com que ela tenha muita clareza de uma forma que as pessoas não conseguem perceber. Então, para as outras pessoas é muito confuso, e para ela, no meio daquela confusão, ela consegue fazer linha cronológica, consegue. Isso é real, tá? Isso é um caso, isso é uma característica do transtorno de bipolaridade. A mente ser muito acelerada e as outras pessoas não conseguem acompanhar. Então as outras pessoas acham que são delírios, acham que são. Ela recebe uma notícia, no meio antes dela voltar para os Estados Unidos, ela vai interrogar um presidiário que é a fonte dela. Era a fonte dela. E ele está prestes a morrer, e ele revela algo no ouvido dela que a gente não consegue saber. Depois que ela volta. Quantos anos? 8 anos? 5 anos, mais ou menos. 8 do. Sim, tudo. Tá certo. Eu já explico por causa o que é 8 anos. Ela recebe a informação de que um soldado americano foi convertido. E aí, quando ela estava de lado, né, lá na agência,
e eles recebem a informação não, né? Ele chega, né? Ele é encontrado um soldado americano que estava após 8 anos como prisioneiro de guerra. Na verdade, ele já tinha sido dado como morto. E ele volta como herói, né? Fazem todo aquele negócio com mídia, ação, é um herói de guerra. Os Estados Unidos o pega como garoto propaganda do país que deu certo e que conseguiu resgatar, que não abandona os seus soldados, que é uma grande mentira, que todos eles voltam extremamente abalados, assim como qualquer participante de guerra. Quando volta o Brody, que é a outra parte principal nas 3 temporadas, ela tem a chave de querer provar que é ele o prisioneiro convertido. Ela suspeita, porque ela também não tem certeza, mas ela quer abrir uma investigação. Só que ela, como está sendo desacreditada pelo próprio diretor da CIA, a sorte dela é que ela tem um anjo da guarda, que é uma trindade nessas 3 temporadas, tá? E depois prossegue com outro rumo que a história vai tomar, que é o Saul Berenson, que é um dos ele é diretor da CIA? Ele é um dos chefes, né? Ele era o chefe dela, mas ele já foi... É um chefe de unidade. Ela tem chefes de unidade, tem um chefe que fica em Langley e tem os encarregados de missões. Né? Então, o Saul é a pessoa que treinou ela. Ele foi agente na Guerra Fria. Ele é judeu, né? Ele é um judeu que trabalha para a CIA com uma visão de respeito muito grande com as outras religiões e com as outras situações, mas com a mente de espião, que aí é aquela que você fala assim, tipo, não tem ação, não tá acontecendo nada, esse cara não toma uma atitude, e aí você percebe que às vezes é preciso ter muito sangue frio, muito raciocínio. O Saul é um personagem que... totalmente o oposto. Não, totalmente o meu oposto, mas ele é um cara que não tem como você não se apaixonar pelo personagem dele. A construção do personagem dele, a partir do momento que você entende a relação dele com a Carrie, que é uma relação fraternal, que fala, né? É uma relação extremamente fraternal. E ela é a protegida dele, então ele também entende ela. Mas com muito pulso firme. E com um pulso firme. E ela sabe para onde ela pode correr, né, quando ela precisa de ajuda. Então, fica nesse jogo. Você também começa a suspeitar do Brody, mas será que ela também está exagerando? Porque aí você descobre que ela, né, não fica claro no começo, quando você vê que ela tem a bipolaridade, você que não está acostumado com isso, fica meio assim. E aí você fica nesse jogo, porque pode ser outra pessoa. Será que além dele sobreviveu mais alguém? Porque ele foi com um pelotão para lá, né? Ele não foi prisioneiro sozinho. E por que um cara que do jeito que a cultura americana tão, né, eles têm orgulho esse patriotismo em todo o país, e principalmente no exército, né, os fuzileiros, é uma coisa tão forte lá. Como é que um cara que é fuzileiro americano vai se converter ao islamismo? Porque assim, ela falou no começo da religião, é uma coisa que eu não conhecia, porque na verdade a gente aqui, a gente não está acostumado, a gente está acostumado com o que a gente vê na TV. Então assim, o estereótipo, o que é? Terrorista. A gente vê o cara barbudo, homem-bomba. Como em tudo, a gente está acostumado a ter séries de preconceitos, e a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida quanto de preconceitos nós temos e quanto nós precisamos quebrá-los. Seja contra o muçulmano, seja contra o negro, o preto, que cor a gente fala preta, seja contra gordo, baixo, qualquer diferente, nós somos ensinados a discriminar. E a gente, assim, não percebe o outro lado. Por exemplo, todo muçulmano é homem-bomba? Não é assim. É como a gente tem aqui. Nós temos as comunidades. Não é todo mundo que mora na favela que é bandido. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Então, a gente vê o outro lado, o lado da religião, que é bonita. Tem uma parte que não vou falar para não dar spoiler, que é
tão bonita, é uma coisa que, olha, sinceramente, até eu gostaria de fazer do meu jeito. Não estou falando que eu vou me converter, né? Não é isso. Mesmo porque eu também, né, não me converti a nenhuma. Mas enfim, é uma coisa muito bonita e é uma coisa que não é passada pra gente. A gente não se esforça para ir atrás das culturas. Então, Homeland nessas 3 temporadas, são 12 episódios por temporada, não é uma série grande. Você assistindo aí a primeira temporada, você assistir 2 episódios por final de semana, que eu acho impossível você ficar assistindo só 2, tá? Aconteceu comigo. Mas se você, sei lá, tira pra assistir um episódio por dia, você mata essa série em 10 dias, você assistiu a primeira temporada. E eu tenho certeza que se você chegar até o final da 10ª temporada, Não tem, né? No final da primeira temporada, você vai querer assistir a segunda. Sim, a série é fantástica, tá? Fica a nossa recomendação. Super. E assim, vá além das 3 temporadas. A gente tá falando das 3 primeiras porque ela tem esse arco fechado. A gente está na busca frenética aí até chegar na 8ª. Ela terminou, infelizmente, na 8ª temporada, mas tudo que é bom tem que acabar uma hora, né? Então, Pra deixar saudade. E tá aí pra ser revista. Eu tenho uma nota, não sei qual que é a sua nota. Eu vou dar 8 comprimidos e meio para essa série. Meus são 9 comprimidos e meio, porque eu também sou bipolar e eu preciso de um pouquinho mais. A série tem no Globoplay. Eu não sei se são todas as temporadas, mas tem todas as temporadas no Prime Video, tá? Então... Quase fala a marca. Não pode falar a marca, não pode. Eu quase falei. Ainda não. Ainda não. Não, acho que nem depois. Mas é isso, tá? Fica a nossa recomendação aí. Um beijo e obrigado pelos peixes.